Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos fazer um vídeo diferente hoje aqui. Quero muito saber aí como foi pra você entrar no Universo Nerd, como você entrou no Universo Nerd, porque hoje eu vou contar a minha história do porquê que eu entrei nesse Universo Nerd, porquê que eu sou nerd hoje, porquê que eu sou... Eles usam uma palavra gringa chamada geek, né? Tipo, eu não gosto quando as pessoas misturam inglês com português de uma maneira meio cafona. Eu falo que eu sou nerd mesmo, compro quadrinho da DC, assisto filme de super-herói, amo a DC Comics, amo Resident Evil, que eu acho que é a segunda franquia que eu mais amo. Aliás, eu só tenho essas duas franquias que eu amo, caso você não saiba. Vou contar a minha história aqui pra vocês de como eu comecei a ingressar nesse universo nerd e como eu tô até hoje. Lembrando, todos os dias tem 2 vídeos, de manhã às 6 da manhã e o entre às 7 e às 8 da noite. De segunda a segunda tem vídeo aqui. Bom, talvez o vídeo fique um pouco longo, mas vamos lá. Quando eu tinha 4 para 5 anos, eu já assistia Batman Animated Series. E isso passava lá na década de 90 e tal. E era uma parada, tipo, já era reprise nessa época, né? Porque, se eu não me engano, a animação de 92, 93, não lembro direito. O Batman Animated Series, ele prendia as crianças na época, né? E era uma parada, assim, muito bem feita. O Bruce Timm, Paul Dini, Alan Burnett, essa galera, tipo... destruíram. Pra mim é a melhor série animada de todos os tempos e pra mim é a melhor adaptação do Batman fora dos quadrinhos. Ali começou a minha paixão pelo Batman, só que ela, tipo, explodiu mesmo com o Batman de 89, quando eu vi passando na sessão da tarde. Eu lembro como se fosse hoje, assim, o comercial desse filme. Ficava esperando minha avó terminar de assistir a novela pra quando terminasse, começar a sessão da tarde e passasse Batman de 89. E depois também eu assisti o Superman de 78. Então, mesmo que indiretamente ninguém me influenciou em nada, eu já amava o Batman e o Superman desde os meus 4 para 5 anos. Por que eu sei que é dos 4 para 5 anos? Na verdade, já era no ano que eu ia completar 5, né? Porque a minha festa de 5 anos foi a decoração do Batman Animated Series. Então, já comecei ali, já com os melhores do mundo. Eu comecei muito bem, né? Eu sou privilegiado. E aí... depois do tempo eu fui vivendo ali os Batman do Joel Schumacher. Eu lembro de ver o trailer na TV do Batman e Robin e falar pra minha mãe assim, me leva no cinema. Ela fala, não, eu lembro que ela falar isso aí. Bom que ela não me levou, né? Apesar que na época eu amava. Na época eu amava, mas era um filme assim, é um filme tenebroso, né? Ele e o Batman Forever. Então eu vivi toda essa época, né? E era uma época que, tipo, você sentava na frente da TV, ali passava Pica-Pau, Chaves, Chapolin, Caverna do Dragão, Thundercats, passava Jaspion, Jiraiya, Giban, Black Kamen Rider, até mesmo o Ultraman, que eu lembro que passava assim, tipo, na Manchete, na TV Manchete, passava Super Campeões, mano. Quem que lembra desse anime aí, legal pra caramba? Passava muita coisa, eu assistia muita coisa. E aí, você vai crescendo, depois eu mudei de casa, né? Casa que eu moro até hoje. E aí, tipo, tinha na casa de baixo da minha tia, quando ela casou, né? Tinha uma TV a gato, né? E tinha umas HBO, ali tinha uns Cartoon Network. O Cartoon Network reprisava Corrida Maluca, aí tinha desenhos tipo Johnny Bravo, um pouco mais pra frente, né, e tal. E eu sempre gostei do Batman do Superman. E aí depois eu fui introduzido, por conta do pai do meu primo, ao Spawn, Soldado do Inferno da Image Comics, que eu gosto até hoje, eu acho foda. Eu ganhei, inclusive, um boneco, até mostrei já o boneco que eu tenho aqui. Esse boneco que eu tenho do Batman, do Val Kilmer, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar direito aí, aproximando pra vocês. Eu ganhei esse boneco aqui junto de um boneco do Spawn. Só que o do Spawn se perdeu com o tempo, que era muito louco. Inclusive era mais da hora do que esse aqui, porque era aquele... não era nem o do filme, era um do quadrinho mesmo, assim. Tipo, ele era muito louco, articulado também, só que era um brinquedo de qualidade, meio caro, da Re-Rap na época, enfim. Foi ali que eu comecei a ser introduzido ao universo de quadrinhos, né? Você já lia a Turma da Mônica e tal, eu lembro que eu fui na banca, comprei alguma coisa do Batman, ali do Superman, comecei a ler, tal. Alguns dos primeiros quadrinhos do Batman, acho que o primeiro que eu tive foi um especial de Halloween, que tinha um gato na capa, com o sorriso do Coringa, e no fundo tinha uma lua com o Batman, tal. Acho que foi o primeiro HQ do Batman que eu lia muita coisa, era um negócio muito foda. E ali eu acompanhava tudo isso. E aí foi toda a minha introdução ao universo nerd ali. É muito louco, foi só com a DC Comics. E aí, olha só que doido. Nunca ninguém me influenciou. Do tipo, inclusive, esse pai do meu primo, ele não lia muito DC. Ele lia, tipo, Batman, um pouco do Superman. E lia, tipo, muito X-Men, lia, tipo, Conan, lia várias outras coisas. E o Spawn, né? Então, tipo, eu pegava o que era do Batman, via alguma coisa do Wolverine e pegava. O tempo, eu já mostrei isso aqui no canal, mas eu tenho uns formatinhos aqui do Wolverine e tal, umas coisas da Editora Abril, tem coisa do X-Men, mas eu tinha isso aqui muito por conta do Wolverine, não por conta dos X-Men no todo, né? É uma coisa mais nichada pra ele, assim, que eu gostava mais dele. E assim, eu lembro quando eu vi o Batman de 89, eu fiquei muito chocado. Eu lembro quando eu vi o Superman de 78, eu fiquei muito chocado. Eu amarrava uma toalha aqui no pescoço, né? E pulava de um sofá até o outro cantando a música do John Williams. Eu
Cara, eu queria ter aquela bota do Michael Keaton, que anos depois de velho, eu fui descobrir que era um Nike Air, um Nike Air Force e tal. Que eles pegavam o tênis da Nike, colocavam um couro por cima pra parecer uma bota. Eu pedi isso pra minha mãe. A mãe falava, não tem isso pra vender, tá ligado? Eu tinha só aquela máscara de plástico e a camisetinha. Aí eu buscava colocar uma luva, eu tentava fazer uns upgrades no meu cos pobre. Isso foi minha introdução no universo super-heróis. Eu comecei a ler quadrinhos, mas eu comprava assim, mensal. Eu não comprava, tipo, sei lá, né, tipo, edição mais, tipo, de luxo. Não é que eu colecionava, eu comprava quando dava. Eu nunca tinha dinheiro muito pra comprar muito quadrinho. E aí, foi também a minha introdução no mundo dos games, né? Eu vou falar aqui, basicamente, é uma história mais longa do mundo dos games, porque tô falando aqui da DC, mas eu tenho que falar do mundo dos games, que isso faz muito parte desse universo nerd aqui, no qual eu pertenço. Meu primeiro videogame foi o Master System, e ele tinha um jogo, que era um jogo embutido na memória, que era o Sonic. E, se eu não me engano, era preto e branco. E, cara, eu jogava aquilo ali e amava, tal. Era um controle, pensa no controle do Super Nintendo piorado, porque ele era quadradinho, ele era duro pra caramba. E eu zerei esse Sonic, aluguei uma outra fita. Eu não sei o que aconteceu, se a minha mãe vendeu o videogame ou se o videogame parou de funcionar. Aí depois de um tempo, eu ganhei um dos videogames que foi os videogames mais legais que eu tive, que foi o Super Nintendo. Cara, eu lembro até hoje quando eu ganhei esse videogame. Minha mãe falou assim, vou comprar pra você o Super Nintendo, vai vir com 2 controles e 7 jogos. Eu falei, nossa! Veio 2 controles e 7 jogos. Mano, eu pirava. E o grandão, né? Porque tinha o pequenininho e tinha o grandão quadradão. Acho que eu tinha o quadradão. Enfim, aí veio o Super Mario, tipo, o Super Nintendo, que era sensacional. Veio o Mortal Kombat 3, foi o primeiro Mortal Kombat que eu zerei. O primeiro personagem que eu zerei foi com o Cyrax, né? Tinha Donkey Kong, se era Donkey Kong 3 ou 2, se eu não me engano. Tinha International Superstar Soccer. Aí eu fui ali em Pinheiros, ali em São Paulo. Aquelas barraquinhas, já comprei o Ronaldinho Soccer também. Eu lembro que eu comprei um Dragon Ball, mó pirata, assim. Não tinha como fazer final, era só versus, era um negócio bizarro, mas era legal pra caramba. Eu tinha vários jogos, né, tipo, vários jogos. E aí, tipo, nessa época, um amigo meu da rua, ele morava no fundo, era uma casa muito humilde, assim, ele morava no fundo da casa de um cara, assim, que alugava pra eles e tal. A casa não tinha nem piso, era uma coisa bem rústica, assim, e tal. E eu jogava muito com ele ali também. Eu jogava muito International Superstar Soccer, Top Gear. Quem lembra do Top Gear aí do Super Nintendo? Cara, tinha vários jogos do Super Nintendo que se alugava, tal. E aí, nessa época do Super Nintendo, a minha tia morava na casa de baixo e ela tinha o Mega Drive. Inclusive tem até hoje o Mega Drive, que era muito legal também, porque o Mega Drive tinha o jogo do Power Rangers, tinha Street of Rage, que era um jogo que eu adorava, tinha o jogo do Jurassic Park, que eu alugava também, que era muito louco também, que eu adorava. Tinha o Sonic, que o Sonic era muito difícil, mano. Tipo, chegava nas fases aquáticas, era muito difícil. E aí tinha, basicamente, também o California Games, que eu lembro que era mó legal. Tinha o do surf, tinha o da peteca, tinha o do skate e tal, que era o vert, né? Não era nem o street e tal, era muito da hora. Tinha o do patins também. E eu lembro que eu jogava tudo isso. E o Mega Drive, eu lembro que, acho que, se eu não me engano, tinha um jogo do Batman do Mega Drive que eu adorava também, que eu não lembro direito. E foi esses dois videogames eu meio que joguei paralelamente, o Super Nintendo e o Mega Drive. E aí depois eu conheci 2 amigos, são meus amigos até hoje, amigo de infância, assim, com 10 anos. E um tinha o 64 e esse outro amigo tinha o Super Nintendo também. Esse outro amigo, ele tinha o jogo do Kirby. Então, quando eu zerei o Mario, ele zerou o Kirby, a gente trocou as fitas. Falou, agora joga esse aqui e tal. A gente jogava todo mundo junto, só que ele tinha, se não me engano, o Super Nintendo pequeno. Esse outro meu amigo já tinha o 64. E o 64 era muito da hora, porque tem até umas fitas do 64 aqui. O 64 possivelmente foi um dos videogames mais legais que eu já tive, assim, tipo... Eu tenho até hoje o 64, né? Tá vendo aqui o Super Smash Bros. Aí esse aqui é o Mario 64. Você vê que tá tudo muito apagado. Eu acho que dá pra vocês verem aí, né? Não deve tá batendo reflexo nem nada. Esse aqui do Star Wars, velho, do primeiro filme... Quando lançou o filme, lançou esse game aqui, que era o Star Wars Episódio 1 Racer. Nossa, a fase do filme era muito difícil. E o Nintendo 64 tinha muito jogo foda, muito jogo foda. Por exemplo, acho que da geração do 64, se eu não me engano, era o Dreamcast, né? Eu nunca cheguei a jogar o Dreamcast. Eu lembro que eu tinha um primo que tinha um Neo Geo. E esse Neo Geo a gente jogava muito Metal Slug. Quem lembra desse jogo? Cara, era muito da hora Metal Slug e tal. E a gente jogava, eu ia pra casa dele lá, dormia de, sei lá, de sexta pra sábado, ficava lá jogando Metal Slug. A gente meio que zerou aquele jogo, se eu não me engano, não lembro qual Metal Slug, se foi o primeiro. E no 64 eu joguei alguma das obras-primas pra mim, que foi o Zelda Ocarina of Time, que é um jogo espetacular. E aí, depois que eu zerei, já fiz tudo com o jogo, eu troquei pelo Zelda Majora Mask. Tá até aqui hoje, parece que alguém mordeu a fita, né? E essa fita dourada, pra quem não sabe, tipo assim, ela é como posso dizer, era uma fita meio que especial. Pra você rodar no 64, você tinha que tirar uma paradinha, tinha uma portinha assim na frente, um pouco
em cima do, tipo no capô do videogame, você tirava um negocinho que eu esqueci o nome, você colocava um de outra cor pra poder rodar as fitas douradas como essa daqui do Zelda Majora's Mask. O Zelda Majora's Mask é um jogo meio revolucionário, ele e o Ocarina of Time, eles são jogos de mundo aberto, jogos de tipo puzzles difíceis, resolveu as paradas de... Era muito foda. Eu acho esses dois Zeldas os dois melhores Zeldas, embora todos os outros eu acho que são muito bons. E aí esse amigo que tinha o 64, ele tinha dois controles, e depois ele pegava um controle emprestado sempre com o primo dele, ou ele pegava com algum amigo, e a gente jogava, eu e esse meu outro amigo, nós três, jogava muito 007 GoldenEye, que eu falei aqui, acho que num vídeo passado, que é o melhor jogo baseado em filme, né, que já fizeram. Era muito foda. Você pegava a arma GoldenEye, que era uma arma dourada, você dava um tiro, era tipo hit kill, pá, matava, tá ligado? Não importava onde você pegava, era muito louco. E a gente também jogava o 007, o mundo não é o bastante. Tony Hawk, mano, quem não jogou Tony Hawk? Eu fui gostar de rock mesmo, assim, tipo, mergulhar no mundo do rock, assim, por conta do Tony Hawk, algumas bandas também, Metallica, Iron Maiden, mas, cara, tipo... Eu comecei a conhecer várias bandas incríveis no Tony Hawk. A playlist do Tony Hawk 2, Tony Hawk 3, Tony Hawk 1, até mesmo os do GameCube, o Underground 1, 2. Cara, o que eu joguei de Tony Hawk Underground 2 na minha vida, velho, por conta do GameCube, porque a gente vai chegar no GameCube já. E a gente jogava muito 64, tinha vários jogos legais pra caramba. Muito jogo legal. O Smash Bros, igual eu mostrei, tinha vários jogos, assim. Foi um dos videogames mais legais que eu tive. Mario Kart, velho. Do Super Nintendo já era muito bom o Mario Kart. Muito bom. E aí o do 64 já melhorou muito, né? Era muito foda. E eu lembro que a gente sentia muita evolução gráfica do 64 pro GameCube, que foi o outro videogame que a gente acompanhou. E aí esse amigo que tinha o 64, ele foi e comprou o GameCube. Tipo, na época que... acho que no ano que lançou, se eu não me engano, foi tipo 2003. A gente jogava... Eu lembro que veio com 3 jogos o GameCube, porque o GameCube era um videogame caro. E os jogos não eram piratas, era um CDzinho pequeno, assim, era tudo muito caro. Então veio com o Resident Evil 0, tinha acabado de lançar, era exclusivo do GameCube. Veio o Super Smash Bros. Melee, que é um dos melhores jogos diversos que existe de todos os tempos. E veio o FIFA 2004. Na verdade ele comprou acho que um ano depois. A gente jogou muito Resident Evil 0 no GameCube, muito, a gente zerou, era difícil porque não tinha baú, né? Você ficava ali com a Rebecca Chambers, sempre ela com aquela mão na barriga que você tomava hit e tal. Tinha umas paradas muito doidas, assim, o 0 ele meio que é como se fosse entre aspas, assim, um prelúdio do Resident Evil 1 e tal, e aí ele também alugava o Resident Evil 1 Remake, né, na verdade ele pegava emprestado com um amigo, ele meio que dava o 0 emprestado e ele pegava o 1, e cara, o Resident Evil 1 Remake, acho que foi o Resident Evil que por uns 20 anos, assim, foi o Resident Evil da minha vida, assim, que eu falava, caramba, nenhum Resident Evil é melhor do que esse. E eu vivi todas as épocas do Resident Evil, tirando, assim, as primeiras épocas, né? Voltando um pouco, eu dei uma adiantada, a minha história com Resident Evil começou antes disso. Em 1999, eu joguei pirata o Resident Evil 3 Nemesis na casa da minha tia, no computador do ex-marido dela, que é o pai do meu primo hoje, enfim. E o 3 Nemesis, ele tem uma introdução que pra mim é pior do que aquele plantão da Globo, sabe? Porque você fala, fudeu, alguém morreu e tal. Hoje em dia ninguém mais fica tenso com essa música, porque, sei lá, você sabe das coisas antes, mas acho que nem tem mais isso. O Resident Evil 3 Nemesis começava com aquele apocalipse zumbi em Raccoon City, né? E eu lembro que esse jogo me fisgou tanto, você com a Jill meio que sendo ali deixada pra trás, enquanto a cidade vai ser, tipo, erradicada, né? E tá todo mundo tendo que sair da cidade, aquele monte de zumbi. E o lance ali de colocarem o Nemesis atrás dos Stars, né? Enfim, o Nemesis era aterrorizante no 3 Nemesis, assim, do Resident Evil 3 clássico. Você ficava com muito medo. Foi o primeiro Resident Evil que eu joguei, o jogo que me mergulhou nessa franquia, né? Eu comecei a amar a Jill Valentine ali, porque eu tinha jogado o Director, eu não tinha jogado o Resident Evil 1 clássico. E aí o Resident Evil 2, ele existia pro PlayStation 1 e tal, e ninguém sabe até hoje como que a Capcom conseguiu colocar o jogo num cartucho. Aquele Resident Evil 2, como é que eles conseguiram colocar esse jogo num cartucho? E eu jogava ele no 64, um pouco antes desse meu amigo ter comprado o GameCube quando ele tinha o 64, porque quando ele teve o GameCube, ele vendeu o 64 pra comprar o GameCube, né? Porque o GameCube era caro e tal. E o Resident Evil 2, a gente alugava na locadora, a gente jogava, pá, era muito foda. E o 3 era muito impactante, porque chegava na parte da delegacia, você falava, mano, tô safe, né? Agora, beleza, vou aqui respirar um pouco. Você tava lá fora sendo perseguido pelo Nemesis o tempo todo. Você chegava na delegacia, o que acontecia?
estourava a vidraça, você falava, meu Deus do céu, era um jumpscare absurdo, assim, e tal. E a minha paixão por Resident Evil começou nesse jogo, e foi se desenvolvendo aos poucos. A franquia é muito fragmentada, digamos assim, tem vários jogos de Nintendo, tem vários jogos de PlayStation, o Code Verônica, ele era exclusivo do Dreamcast, por exemplo, que, então, tipo, eu comecei pelo 3, Nemesis, o 3 clássico, e aí depois eu joguei o 2, e depois eu joguei o 1 Remake já, em 2002, não é mesmo? Então, o 3 em 99, o 2 eu devia ter jogado ali mais ou menos em 2001, 2002, tipo, alugando o jogo, porque o 3 é de 99, o lançamento dele, porque o Resident Evil 1 também ele foi lançado em 1996, né? E se você pega hoje, por exemplo, o Director's Cut, né, que é o classicão lá, é você entrando em um monte de porta, saindo, zumbi pra cá, pra lá, e você não sabe o que você tem que fazer, você fica meio perdido nesse jogo, assim, é um negócio muito doido. E aí, tipo, eu joguei o 3 primeiro, depois eu joguei o 2, depois eu joguei o 1 Remake. E o 1 Remake foi o Resident Evil da minha vida por 2 décadas, de 20 anos, que eu amava esse jogo, eu jogava com medo das aranhas gigantes, com medo da cobra, tipo, a Lisa Trevor, ela dava muito medo lá na parte de baixo da mansão, na parte de fora, né, da mansão. Era muito o plot twist no final do Wesker, né, enfim, quando os Stars descobrem que o Wesker tá envolvido em tudo aquilo, naquela podridão toda, e como esse jogo, ele é fantástico na questão de, tipo assim, como eles estão lidando com algo em grande escala, só que eles mostram em pequena escala, né? É uma visão micro de uma coisa macro que está acontecendo. Então os protagonistas que estão ali, Jill, Chris, enfim, eles não têm muita noção do que tá acontecendo, eles vão descobrindo ao longo do jogo, e é muito louco, cara, e o final tem o Tyrant, né, você fala, caramba, tal, e tem momentos incríveis, assim, o Hunter, a apresentação do Hunter em primeira pessoa, que depois o Verdugo faz, eles replicam isso com o Verdugo no Resident Evil 4, enfim, cara, é muito louco, assim, a Quimera, conheci essa mansão com a palma da minha mão, acho que eu conheci essa mansão mais do que eu conheci a minha casa, tá ligado, em vários cômodos, eu falar, putz, se eu pegar essa parte do mapa, virar aquela porta ali, eu vou sair naquela parte, eu tipo meio que ia assim, às vezes olhar pro mapa, sabe? Isso é muito doido de Resident Evil, os puzzles, cara, o puzzle dos quadros era muito difícil, é um jogo que tem uma ambientação fantástica, eu amava a ambientação, eu amo a ambientação desse jogo, torço pra que a Capcom faça um remake com essa nova engine, né, a RE Engine, pra quem não sabe, Reach for the Moon, não é a Resident Evil Engine, né, e tal, enfim, eu acho que foi por muitos anos o meu Resident Evil preferido, eu falo que foi, porque hoje e inevitavelmente é o Resident Evil 4 Remake, que é o jogo que eu mais jogo. Mas por 20 anos foi o 1 Remake que eu achava espetacular. O 2 no Nintendo 64 a gente jogou muito. O 3 Nemesis foi minha introdução na franquia, então já foi muito chocante, porque o 3 ele já tem mais ação do que o 1 e o 2. Ele tem o Nemesis, que, tipo, na época dava muito medo. Trilha sonora foda. Toda vez que você entra numa save room, tem uma trilha sonora diferente de cada jogo. Sempre tocada num piano, basicamente. É muito da hora. Ambientação incrível. O Shinji Mikami, criador, ele fez história com essa franquia. Foi um dos grandes pioneiros, né, de survival horror. E era um jogo meio desacreditado, né, o Resident Evil 1. E aí depois a Capcom foi levando essa franquia para outros ares, enfim, acertando e errando. Mas eu acho que mais acertou ao longo de todos os anos do que errou, em termos de criar coisas incríveis, criar uma franquia memorável no todo. Eu lembro que na 6ª ou na 7ª série, eu não lembro direito, tinha uma menina que ela falava muito do Resident Evil Code Verônica. O que acontece? Foi lançado o 1, o 2 e o 3. E depois veio o Code Verônica, pra depois vir o 4, né, nos jogos numerados assim e tal. Resident Evil tem vários outros, tem Revelations 1, 2, Resident Evil tem vários outros jogos que são canônicos, enfim, que tipo, tem animações que são canônicas também e tal. Esse ano passado também lançou aí o Death Island, legal pra caramba, juntando pela primeira vez todos os grandes protagonistas da série, enfim. Mas, tipo, eles trouxeram basicamente aqui o Code Verônica pra ser exclusivo do Dreamcast. E eu não tinha Dreamcast, eu nunca joguei Dreamcast na minha vida, até hoje eu nunca joguei. Eu não cheguei a jogar esse videogame. E o Code Verônica, muita gente não jogou. Tipo, eu e os meus amigos, a gente não jogou esse jogo. A gente pulou esse jogo. E por não ser um jogo numerado, entre aspas, não fez falta. Porque a gente jogou do 0, o 1 Remake, o 2 clássico, o 3 clássico e o 4, né? A gente já foi pro 4. E eu lembro que tinha uma menina na sala que ela chamava Tuane. Ela era meio roqueira, assim, usava umas camisas do Ramones, Nirvana, um All-Star, assim, sempre sujo e tal. E ela era muito legal e ela falava só desse jogo. Ela falava, meu, como vocês nunca jogaram esse jogo? Ela falava, tem uma minhoca também igual ao do 3, né? Que a gente chamava Grave Diggers de minhoca e tal.
tem Tyrant também, e tinha Tyrant também. Ela, mas tem Hunter também tinha Hunter. E ela falava, no final o Wesker dá uma surra no Chris, é muito louco. E eu lembro que uma vez ela trouxe a capinha do jogo, na verdade o CD e a capinha do jogo pra escola, né? E ela mostrou pra gente, ó, esse jogo que eu tô falando, se vocês veem em algum lugar, vocês alugam. E aí a gente percebeu que esse jogo, depois de um tempinho, que esse jogo era só pro Dreamcast, ele era exclusivo desse videogame. E depois que ele foi lançado em outras plataformas e tal, mas a gente meio que pulou esse jogo. Eu fui jogar depois de velho o Code Verônica, pra ser bem honesto com vocês. E eu lembro perfeitamente quando lançou o Resident Evil 4 clássico, que ele é o maior jogo da franquia, tipo assim, o jogo que furou a bolha, digamos assim. E ele fez história por conta dele ter criado essa câmera over the shoulder, né? Essas mecânicas e tudo, enfim, de você ver o Leon atirando com a câmera sobre o ombro quando você mira, enfim, que é uma coisa que todo jogo hoje de terceira pessoa de tiro, pelo menos quase todos os jogos, pra esses jogos desse gênero, basicamente, usam essa câmera. Eu lembro que foi férias escolares e era tipo janeiro, assim, porque o jogo realmente ele foi lançado em janeiro de 2005. E a gente sempre ia pra locadora, tipo, alugar jogos de GameCube, assim, aquelas coisas, né? Tipo, aluga na quinta, devolve só na segunda, ou era tipo, alugava na sexta, devolve só na segunda, enfim. E o meu amigo, ele sempre alugava 2 ou 3 jogos. Era sempre assim. E eu lembro do dia que a gente alugou o Resident Evil 4. Originalmente lançado para o Nintendo GameCube. Ele era um jogo exclusivo do Nintendo GameCube. Acho que ele ficou um ano exclusivo, eu não lembro. Porque depois, eu sei que muitos de vocês jogaram ele no PlayStation 2. E ele bombou no PlayStation 2. Nossa senhora, eu lembro que na feira aqui perto de casa tinha 3, 5 capinhas diferentes do Resident Evil 4 que ele vendia igual água. Na prateleira assim de lançamentos, tinha uma prateleira só de lançamentos de GameCube. Era uma de GameCube, uma de PlayStation e uma, sei lá, de outro videogame assim. E eu lembro que tinha lá Resident Evil 4. Eu lembro que meu amigo pegou e falou, pô, esse aqui a gente nunca jogou. Aí o cara do galpão falou assim, a gente acabou de comprar. Do tipo assim, isso acabou de sair do forno, tá ligado? E a gente jogou, a capinha tava novinha, né? Tinha essas coisas, né? Quando chegava um filme na locadora, chegava novinho, plastificadinho, bonitinho. E aí com o tempo ia pegando poeira ali no monstruário, né? Porque o jogo nunca ficava dentro ali da prateleira do negócio. Ficava guardado em outra capinha e tal. Às vezes eles faziam uma capinha até especial da locadora e tal. A locadora chamava Premiere, né? Na época, ficava ali no bairro do Morumbi, um bairro na época que era mais de Playboy do que é hoje. Ainda é um bairro de Playboy. Tinha a Premiere e embaixo tinha uma locadorazinha que parecia de bairro, só que era point. Vendia cards de Magic, vendia cards de Pokémon, enfim. E, cara, eu lembro que eu peguei a época do Game Boy também. E aí, tipo, a gente jogou. E aí eu lembro exatamente do dia que a gente jogou esse jogo pela primeira vez. E eu lembro quando lançou o primeiro trailer do remake, né? Com aquele R aparecendo e tocando aquele flamenco, né? Que é uma tradicional música espanhola e tal. E quando apareceu o número 4, passou um filme na minha cabeça que eu falei, caramba, mano, eu presenciei, eu tive a oportunidade, né? Eu fui privilegiado de ver o nascimento de um dos maiores jogos de todos os tempos. Eu vi o lançamento desse jogo. Eu joguei ele no lançamento. E eu lembro que eu falava isso na escola, ninguém nunca tinha jogado. Por quê? O GameCube era caro. Só tinha uma pessoa que eu conhecia que tinha o GameCube, que era esse meu amigo. E ninguém jogava esse jogo. Quando a galera começou a jogar muito esse jogo, eu já tinha jogado e tinha zerado por conta desse videogame do meu amigo e tal. E, enfim, a gente viu o Leon caminhando naquela floresta no começo, né? Aquela floresta meio bruxa de Blair, né? Que deve ter inspirações visuais. Teve, né? E, tipo, era um negócio muito chocante, ele mirando com aquela mira laser. A gente falava, meu Deus, que gráfico absurdo, realista, né? E hoje, se for ver, o som é horroroso. Tem uma menina que eu acompanho no YouTube que ela chama RunAB. E ela é americana, tá? Ela é super fã de Resident Evil. E ela foi jogar o clássico antes do lançamento do remake. Ela, vamos voltar pras origens aqui, né? Cara, o som horroroso, uma imagem horrorosa. Você fala, meu Deus, como que a gente achava isso foda? Mas era a referência da época, né? E eu lembro que, tipo, o que deixava a gente impactado também é que os ganados, né, eles falavam em espanhol. Tipo, detrás de ti, imbecil. E a gente entendia mais ou menos, cara, espanhol, pô, que doideira e tal. E eu lembro que esse jogo, primeiro a gente estranhou, porque é um jogo de ação, com fortes momentos de terror. Eu sempre falo isso do Resident Evil 4, embora ele seja um jogo bem sombrio, com uma certa galhofa, né, por conta do Leon ser o agente secreto, já virar um cara muito foda. Mas esse jogo, ele foi muito chocante. A câmera, quando você colocava a mira e você ia, tipo, atirar, ela ficava por cima do ombro do Leon. Isso era um negócio absolutamente revolucionário, vocês não têm noção. Se eu não estiver falando besteira, esse jogo em 2005, ele disputou o game do ano. Vocês que gostam, né, de, qual é o melhor jogo do ano, o melhor filme e tal. Ele disputou com God of War 2, pra vocês terem noção.
que é um dos melhores, pra mim, acho que é o melhor God of War. God of War 2, na época do Play 2, vocês devem ter jogado bastante também. E ele venceu esse jogo, porque ele tinha que vencer. Porque ele foi um jogo que ele mudou o jogo, tá ligado? Vocês têm noção do que esse jogo fez pela indústria, né? E é muito engraçado os caras da Capcom falando, o Shinji Mikami, lá, o criador do Resident Evil e tal. Justamente, tava lá na Capcom criando esse jogo, de repente veio uns caras da Konami e falou, pô, essa câmera é nova, hein? Que legal, vocês estão fazendo isso, pô, gostamos e tal. E depois, acho que se eu não me engano, foi a própria Konami que fez isso no Gears of War, né? Copiou a mesma coisa e tal. Que é normal, todos os jogos vai pegar essas mecânicas, vão levar mais pro futuro, né? Levar mais pra tecnologia, mais pra frente. Eu lembro que a gente gostou desse jogo, só que a gente zerou muito fácil, porque ele é muito mais fácil do que o 1. Ele é mais fácil do que o, sei lá, o 0, por exemplo. Mas assim, qual que é o lance, né? Ele tem mais inimigos, ele tem mais ação, então a dificuldade, por exemplo, o castelo do 4, aquela trilha sonora meio bizarra, meio macabra e tal, e também tocava aquela música Infiltration, né? Cara, era muito louco. A primeira vez que você vê o Regenerator, que no clássico você tem a mira biosensora, né? Pra você conseguir atingir os pontos certos ali pra matar ele. E no remake você não tem a mira biosensora na primeira vez que você encontra com ele. Então você meio que atira no escuro, assim, você vai atirando onde você acha que deve estar. Ou na verdade você passa reto dele, né? Você não fica ali gastando bala. E eu lembro da primeira vez que você vê o Verdugo. Tem enormes momentos de terror nesse jogo, tem momentos icônicos nesse jogo. O Will Tree, né, na parte dos containers, ele era bem claustrofóbico, de você ter que atirar nas paradas, depois ele cai junto com os containers lá embaixo, e depois ele sobe, você tem uma outra boss fight com ele. É um jogo espetacular. Se você nunca jogou, jogue o clássico, principalmente o remake, porque o remake é melhor do que o clássico, tanto em gameplay, história, eles mantêm a galhofa, aquelas coisas do Leon, né, tipo, uma hora ele encontra as Bella Sisters lá, ele fala, não, vocês sabem que eu sou um homem de uma mulher só, não é mesmo? Faço um tipo meio monogâmico. Ele tem umas tiração assim, mas é um jogo mais dark, né? Ficou mais dark, mas continua uma delícia de ser jogado, né? Uma gameplay insana. E acho que essa é a minha história com Resident Evil. Depois veio o 5, veio o 6, veio os outros, enfim. E aí os remakes foram retomando esse espírito, né? Eu sempre acompanhei, sempre gostei, sempre joguei. Quando eu era moleque, jogava com medo mesmo. E eu amo essa franquia, eu realmente amo. Eu jogo tudo que eles lançar. Os jogos bons, os jogos ruins. Cara, o Resident Evil 7, ele tipo, trouxe de volta o terror. Ele é um jogo muito decente de terror. O Village, ele tem umas partes muito legais, mas ele dá umas viajadas muito boas. Eu acho, dos jogos numerados, eu acho que ele só é melhor do que o 6. Porque o 6, eu acho que dos jogos numerados, ele é o jogo mais fraco. Embora ele tenha várias ótimas ideias ali. Em termos de, tipo, por exemplo, o Leon vê o presidente dos Estados Unidos virar zumbi na frente dele. Então essa é a minha história com Resident Evil, bem curta, bem, né, tipo, fui vendo as outras animações também, que é legal pra caramba. Resident Evil tem uma lore muito grande, assim, muito complexa, que você tem que se aprofundar muito pra entender, mas o conselho que eu dou pra vocês que nunca jogaram, e acho que pode gostar do personagem tipo Leon, pode gostar da Jill, pode gostar do Chris, se você quer jogar hoje, você é uma pessoa que, sei lá, tá começando aí no Play 4, no Play 5, jogue o 2 Remake, jogue o 3 Remake, jogue o 4 Remake, aí você pode jogar o 7 e o 8. Jogue por esses jogos aí. Se você quiser depois jogar um Remake, que é lá de 2002, o sistema tanque, você pode jogar também, que você vai se divertir. Mas são grandes jogos que, pô, marcaram a minha vida, assim, e é uma franquia que eu realmente amo. Eu acho que agora a gente pode ir pro PlayStation 2, né, que eu acredito que marcou muita gente. O PlayStation 2 eu lembro que aqui na rua tinha uma mulher que ela era muito estranha, ela era uma velha, assim, muito estranha, e ninguém gostava dela, tá ligado? E ela sempre falava de religião, e tipo assim, ela era muito fanática, só que ela falava de religião de uma maneira muito negativa, só falava de capeta, contava umas histórias bizarras, ela gostava de assustar as crianças, né? E eu lembro que ela tinha, a família dela, tipo, o filho dela, e ela tinha um neto, tinha esse menino que às vezes ele ia pra casa dessa mulher, e aí a gente ficava todo mundo brincando na rua, os moleques tudo jogando bola, essas coisas todas, e aí de repente ele vinha, tipo, se entrosar, né, tal. E de repente falava de videogame, puxava assunto, e de repente ele falou assim, eu tenho um PlayStation 2. Todo mundo ficou tipo, como assim você tem um PlayStation 2? Ele comprei no Japão. E tipo, como assim você comprou no Japão? Tá ligado? E aí, tipo, era muito louco, assim, porque ele falava meio que ele não podia falar. E a gente não acreditou, falou, mentira, você não tem um PlayStation 2. Aí pegou, falou assim, não, eu tenho, pera aí que eu vou mostrar. Pegou e mostrou, trouxe no portão, assim, aquele grandão. Todo mundo ficou tipo assim, caralho, isso é um PlayStation 2. Ele não tava mentindo mesmo, né, tal. E aí ele, tipo, meio que não podia falar que a família dele, pelo que depois de velho você entende, né? Ele e a família dele devia morar legalmente no Japão, tá ligado? E aí não podia ficar falando pra todo mundo, eu moro no Japão, tal. E, não sei, né, se não podia ficar falando, tipo,
Quem tem que saber é o governo japonês, né? Não é nós aqui da minha rua e tal. E era muito louco, assim, ele contava, não, tem jogo tal, ainda tem poucos jogos, ainda o jogo era muito caro, ele falava, né? E aí eu lembro que o PlayStation 2 foi o videogame que ele bombou demais por conta da pirataria, né? O PlayStation 2, tipo, os jogos vendiam na feira, né? Que nem eu falei, por exemplo, o Resident Evil 4, que foi um dos jogos mais bombados, né? Resident Evil 4, God of War, tinha o Win Eleven. Nossa, quem jogava de Win Eleven? A primeira vez que eu joguei o PlayStation 2 foi na casa de um amigo, que hoje é amigo nosso também. Era um amigo de rua, assim, ele morava meio que na frente desse amigo, que ele mora aqui até hoje, né, tal. E a gente jogou porque a gente era amigo da irmã dele, que tinha as meninas que eram amigas nossas e tal. A gente entrou na casa dela, aí o irmão dela não tava. Ela falou, se você quiser jogar, joga aí. A gente, o quê? Ela falou, se você quiser jogar, joga aí. A gente pegou, entrou e jogou lá. Primeira vez, Win Eleven. Eu lembro que foi Milan versus Inter de Milão. E tipo 2006, tá ligado? Aquele time mentiroso do Milan, que tinha o Kaká, na época tinha o Crespo, aí tinha o Shevchenko, enfim. Era legal pra caramba o Win Eleven. A gente falou, muito foda. E aí depois, um amigo meu, que também hoje é amigo meu, o pai dele tinha dado um PlayStation 2 pra ele, e eu jogava muito na casa dele antes da gente ir pra escola. Tipo assim, eu estudava num horário diferente dele, depois eu repeti de ano e fiquei no horário dele e tal. Era tipo assim, sétima, ele tava na sétima, eu tava na oitava, um negócio assim. E aí eu estudava de manhã, voltava da escola, já entrava na casa dele, a gente ficava lá trocando ideia, assistindo alguma coisa, ou já pegava e começava a jogar um videogame. Aí ele descia pra cozinha, a gente descia lá na cozinha, ele comia, lavava a louça e tal, a gente subia, jogava mais um pouco. Eu ia com ele até a escola, porque eu tinha umas amizades lá na escola, na entrada e tal. Quem nunca foi nas entradas, na saída das escolas, porque tinha amigos lá pra conversar, pra trocar uma ideia, pra marcar alguma coisa, enfim. A gente jogava muito no Play 2, o GTA Vice City. Nossa, mas a gente jogou muito esse jogo, muito. Jogamos demais o GTA Vice City, tipo Need for Speed Underground 2, GTA San Andreas, a gente jogou demais no PS2. A gente jogava muito Win Eleven, tinham vários jogos insanos do PS2, vários jogos. Com a pirataria, todo mundo, né, os brasileiros aqui, que tipo, tem uma moeda com um poder de compra baixíssimo, descobriu, tipo, realmente o leque absurdo de jogos que tinha no PS2, depois no Xbox 360, do PS1 também, mas o PS2 ele bombou, assim, e eu lembro que tinha as game houses, né? A gente ia pra essas game houses, tipo, você pagava 5 contos e ficava lá jogando 1 hora, um negócio assim. Aí a gente fazia uma vaquinha, a gente sempre ia pra lá jogar o Win Eleven, era legal pra caramba, tipo, época que você não tinha tanta responsabilidade. E é claro que também sou da época do fliperama, né? Tinha o The King of Fighters, que a gente jogava muito, Street Fighter. Nossa, Street Fighter, se eu não me engano, era o 2. Era sensacional. The King e Street Fighter eram os jogos que mais bombavam no fliperama, assim. Tinha aquele esquema de você, tipo assim, você comprava uma ficha, 2 fichas. Aí você fingia que colocou uma ficha, você chutava a máquina, o dono do estabelecimento, você falava assim, a máquina engoliu a ficha. Aí a pessoa ia lá e te dava mais 1 ou 2, né? Às vezes você fazia isso nos botecos dos bairros, assim, não colava muito, porque os caras já sabiam que, tipo, a molecada fazia isso, mas no shopping sempre funcionava. E a gente jogava por, sei lá, em vez de jogar 1 hora, jogava umas 2 horas, sabe? Eu e os amigos, assim, tipo, era sensacional. Inclusive tem um vídeo legendário do Street Fighter, não sei qual Street Fighter que é, não lembro, mas do Ken versus Chun-Li, num campeonato, assim, deve ser algum, tipo, um campeonato que a Capcom fez, ou que alguém organizou, sabe, tipo, é incrível, velho, é um negócio sensacional, tipo, o Ken tá com o sangue bem, tipo, assim, um fiozinho de sangue, e o cara que tá jogando, a pessoa que tá jogando com a Chun-Li, né, tipo, começa a arrebentar, ele solta o especial, ele segura o especial e solta outro, vira o jogo, a galera grita, tipo, tá é meio que um galpão, assim, lotado de gente, todo mundo... É um negócio sensacional. A época do fliperama também foi muito da hora. Essa foi a fase do PS2, assim. E aí o Xbox 360. Acho que eu tive esses videogames. Eu acho que o último videogame que tem em casa aqui é o PS4. O 5 ainda não tem, mas eu planejo comprar o PS5 por causa do GTA 6. Olha que loucura. Eu não me lembro de comprar um videogame ou ter um videogame por causa de um jogo. Acho que pode ser que essa seja a primeira vez. Eu realmente gosto de GTA. Eu joguei o San Andreas, joguei o Vice City, joguei o 4, joguei o 5. Eu lembro do PS3, quando aqui em casa tinha um PS3, e quando lançou o GTA V, e de madrugada na Globo passou uma matéria. Os repórteres, tipo, a Globo fazendo um sensacionalismo absurdo pro jogo, né? E foi um grande boom, assim, quando lançou o GTA V. Enfim, eu não lembro do lançamento do San Andreas nem do Vice City. Não sei, o GTA 4 também eu joguei bastante, só que eu acho que ele foi meio ofuscado por esses outros, que foi mais legal. O GTA 4 não era tão legal quanto os outros, né? E PS4 também, quando lançou, foi bem legal. Eu lembro de eu em Londres, andando em Londres,
e posters com o Leon, assim, Resident Evil 2 Remake, e eu tipo, nossa, quando eu voltar pro Brasil eu vou comprar isso daí, quando eu voltar pro Brasil eu vou comprar. PlayStation 2 foi muito doido, assim. O PlayStation 3 foi mais fraco de todos, na minha opinião, teve menos jogos, assim, mas eu lembro que tinha o Batman Arkham Asylum, né? Cara, esse jogo era fantástico, eu lembro quando ele lançou, ele era um jogo fantástico, não era fácil, era um jogo que a Arlequina, nossa, a Arlequina é insuportável nesse jogo, né? Ela fica, hahaha, Betsy, não sei o que, tipo, você tá tentando resolver alguma parada ali, tentando pensar um pouco, ela ficava falando no seu ouvido, você fala, mano, e ambientação muito louca, gameplay que é tipo hack and slasher, né, que eles chamam, esse tipo de, eu acho que é esse o nome, eu devo estar falando alguma coisa errada, vocês me corrijam aí. Batman Arkham Asylum foi um grande tipo, uou, eu tô na expectativa aí pro jogo do Wolverine, que vazou algumas coisas aí, não vou pôr imagens aqui pra, sei lá, vai que os caras tiram meu vídeo do ar, mas... Jogo da Diana, eu espero que seja foda também, muito doido. E, pô, é louco porque, assim, tipo, eu não tive o Atari. Eu vivi meio que várias eras dos videogames, assim, e eu falo, caramba, esses dias eu tava me questionando, assim, será que quantos GTAs eu vou ver sendo lançado? Saindo agora desse mundo dos games e voltando aqui mais pra DC e tal, se voltar um pouco no tempo, eu lembro da primeira foto que eu vi do Batman do Christian Bale como Batman. Não tinha isso aqui, tipo... Até tinha internet, mas não era, tipo... Na minha casa foi ter internet com, sei lá, banda larga que fala, né? Com modem, né? Em 2009, 2008, se eu não me engano. E eu lembro que, tipo, tinha uma revista, o pai do meu primo deu e falou assim, ó... Aqui, ó, esse aqui é o novo filme do Batman. Agora esse filme vai ser sério, vai ser melhor que esse filme ruim aí que você gosta. Ele falava do filme do Joel Schumacher. Eu abri a página da revista, tinha o Christian Bale, assim, trajado. Vamos ver se eu acho a foto, coloco na edição aí pra vocês, a primeira imagem. E tinha um texto falando do que ia ser o filme. Tipo, meio que um resumo da ideia do Christopher Nolan pro filme, né? Da Warner Bros. Na época e tal. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti o Batman Begins eu não gostei. Eu falei, nossa, que filme chato. Quem disse que o Batman é ninja? Mas é louco, né? Porque tem aqueles quadrinhos do Neil Adams, Dennis O'Neil lá, do Ra's al Ghul. Você tá ligado mais ou menos essa referência do Nolan, enfim. E eu lembro que depois de um tempo fui gostar. E eu lembro quando lançou o Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas, quando lançou, foi um negócio assim... acho que foi o primeiro filme de super-herói... Não o primeiro, mas o primeiro filme da DC, né? Porque eu não posso falar isso do Superman 108, que eu não vivi aquela época. Mas aquele filme provavelmente deve ter sido o primeiro que furou uma bolha muito grande entre universo nerd e grande público, né? Agora, o Cavaleiro das Trevas, na escola, todo mundo só falava desse filme. Pessoas que você nem imaginava que... sei lá, que gostava de filme, tá ligado? Que você olha e fala, mas você gosta disso? Eu lembro que tinha umas meninas que falavam assim pra mim, você assistiu o filme do Batman com o Coringa? Eu falava, você gosta disso? Ela, eu não assisto muito não, mas esse filme é muito louco. Eu lembro das meninas falando assim, tipo... E o Cavaleiro das Trevas, ele teve um impacto muito grande. Eu, sei lá, perdi as contas de quantas vezes eu assisti esse filme. Eu sabia as falas, até hoje eu sei as falas, talvez, do filme. E... foi um impacto muito grande desse filme, tipo... Porque também tinha... É muito louco, né? A morte do Heath Ledger foi um marketing, querendo ou não... marketing, assim, entre aspas, negativo, né? Pra o boom do filme também, do tipo assim, o cara morreu fazendo Coringa. Então era meio que sabe, aquela coisa... A premiere desse filme, acho que tem imagens dela do YouTube. Cara, tipo, todo mundo com o maior cara, assim, de tipo... de velório mesmo, sabe? Um clima meio pesado. E é um filme, assim, histórico, né? O melhor filme de super-herói de todos os tempos. E aí, eu lembro que terminou a trilogia do Batman e tal. A DC passou... por um tempo ali, o Man of Steel eu não vi nos cinemas e todos os outros filmes do DCU eu vi nos cinemas também. E aí eu voltei, depois teve um momento da minha vida que tem fases, né, que você quer ir pra balada, que você quer isso, que você quer, sei lá, se vestir bem, que você quer, sei lá. Tem uma fase da minha vida que eu fiquei uns 6 anos afastado do universo nerd, assim, que tipo, é aquela coisa de... Você é adolescente, você quer viver o seu auge, né? Tipo, a adolescência não é o auge, né? O adolescente pensa que ele tá no auge. Você entra no auge quando você chega nos 30. Você vai vivendo outras coisas. E eu lembro que eu parei de comprar quadrinho. Eu lembro que eu tinha alguns quadrinhos. E aí eu, sei lá, eu me desfiz dos quadrinhos. E aí eu voltei a colecionar. Quando as Tartarugas Ninjas se juntaram com os Power Rangers a primeira vez, velho. Nossa senhora. Aquilo ali foi o maior crossover que eu vi na minha vida. A cultura pop sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre vivi essas paradas assim... Desde sempre, desde que eu tinha 5 anos de idade, 4 para 5 anos de idade. E tô até aqui, eu formei um canal pra falar só sobre DC e tal. Mas eu quis fazer esse vídeo aqui pra fazer meio que um resumão, mas eu acho que esse vídeo vai ficar grande do mesmo jeito. Sobre como eu virei nerd, né? Talvez tenham várias outras histórias que eu deveria ter contado, mas aí, como eu não faço vídeo com roteiro aqui, pra não... Sei lá, eu acho que fica muito engessado o vídeo com roteiro. Faço uma coisa mais espontânea pra falar aqui. E também quero saber a sua história, como... você virou nerd, como você entrou nesse universo nerd, qual foi seu primeiro videogame, se você gosta de videogame, você joga no PC,
Eu era muito da época das lan houses, que a galera ia lá fazer corujão. Às vezes eu nem fazia corujão, mas eu ia lá pra jogar alguma coisa. A galera vivia nisso, né? Aí ficava falando outro dia na escola, eu matei você de USP, varado na parede. Tipo, era mó da hora, era legal pra caramba. E eu sempre tive essas franquias que eu gostei, né? DC Comics é a franquia número 1 que eu sempre amei, sempre vou amar, sempre vou comprar quadrinhos, sempre tem coisas legais desses personagens. E o Resident Evil é minha franquia preferida dos games, né? Que eu sempre procuro jogar qualquer coisa que o Resident Evil lança, que, né, assisto todas as animações, acho, tipo, uma franquia fantástica, com potencial muito grande. Gosto muito porque é uma franquia que tem uma parada assim meio única, tem as fórmulas dela e tal, e depois, lógico, influenciou um monte de coisa. Eu sempre tive no universo nerd, sempre fiz parte disso aqui, e na minha época na escola, você falar que era nerd, você era zoado, você era tipo aloprado, você era bulinado, você, tipo, ninguém falava que era nerd, as pessoas te chamavam de nerd, você se sentia ofendido. Às vezes você sentava ali na frente, eu sempre sentava na frente que não enxergava direito, e aí, tipo, mano, a galera te zoava, não sei o que. Acho que o único anime que ninguém falava muita coisa, dos moleques assim que jogavam futebol, era o Dragon Ball, porque meio que todo mundo assistia Dragon Ball. Então, não tinha essa coisa de, Dragon Ball é pra nerd, não, tipo, agora você falava do Batman, do Superman, de Wolverine, sei lá, era muito mais zoado, né, tipo, você era zoado pra caramba, mas por sorte, por eu sempre jogar bem futebol, eu sempre tava no time dos moleques. Você sempre acaba voltando pra esse universo, porque esse universo, ele é um universo que pertence a você pertence a esse lugar, né, então eu tô sempre falando, velho, às vezes eu falo com uns amigos meus que nem gostam, você assistiu o novo Batman, do Robert Pattinson, tal, não sei o que, você viu o Coringa? Esses filmes que furam a bolha, normalmente as galera vêm perguntar pra mim, né? Tipo, e aí, Fernando, não sei o que, tal, eu vi seu vídeo, ou James Gunn e tal. Às vezes acontece, vem uma galera que nem tá acompanhando, mas sai alguma coisa, assim, um trailer, um jogo, a galera vem falar comigo. Eu acho isso legal pra caramba. E na cultura pop a gente vai viver um grande evento aí em 2025. Aliás, alguns grandes eventos. Superman Legacy o ano que vem vai ser lançado. The Batman Part 2 o ano que vem vai ser lançado. A gente vai ter os melhores do mundo o ano que vem. Tendo filmes, solo de cada um. Vai ter o lançamento do GTA 6, velho. Talvez aí até Mulher Maravilha sem o game sendo lançado. Eu acredito também o Resident Evil 9 deve chegar em 2025 também, porque 2024 deve ser o ano que eles vão anunciar talvez o novo jogo do Wolverine. Vai ter muita coisa louca, muita coisa legal. Deixa aí embaixo nos comentários toda a sua saga como um nerd. Onde você começou? Qual foi os seus primeiros passos, né? Os primeiros desenhos que você assistiu? O primeiro jogo que você jogou? O primeiro videogame que você teve? Sei lá, o primeiro filme que você assistiu no cinema. O primeiro filme que eu assisti no cinema foi um filme da Pixar chamado Vida de Inseto, que em inglês é outro nome, mas Vida de Inseto é uma animação da Pixar muito da hora. Nossa, eu lembro que eu assisti no cinema e foi muito legal. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, foi legal pra caramba. Então, diz aí nos comentários o seu primeiro videogame, diz aí o primeiro filme que você viu no cinema, como que você foi introduzido ao universo nerd, quem te influenciou, qual é o seu herói preferido da DC, ou sei lá, o que te influenciou, a sua franquia preferida de videogame e o primeiro quadrinho que você leu, não é mesmo? Eu lembro a primeira vez que eu li o Cavaleiro das Trevas, tipo, eu fiquei muito impactado, eu falei, nossa senhora, Piada Mortal era chocante pra caramba. Eu lembro a primeira vez que eu li também Grandes Astros Superman, que foi um quadrinho muito foda. Eu lembro daqueles Infinitas Terras também, que era um negócio bem impactante, enfim. O Spawn, Soldado do Inferno, eu lia muito quadrinho do Spawn, tipo, é um personagem que eu realmente gosto bastante. Fora da DC, aí, caso vocês sempre perguntam, né? Fora da DC, eu acho que só tem ele e o Wolverine mesmo, não tem outro, né? Os outros heróis, pra mim, eles são meio que obsoletos, assim, de verdade. E olha que eu já assisti muita coisa, já vi muita coisa, eu realmente não consegui gostar. E é uma questão de gosto, né? Tipo, eu uso preto, talvez vocês devam usar azul, vermelho, branco, tá ligado? É uma questão de gosto pessoal, não tem nada disso. Por isso que eu não gosto de ficar falando muito, pra não querer, tipo, não influenciar vocês que são mais novos, tá ligado? Porque, querendo ou não, o produtor de conteúdo acaba influenciando muita gente. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião, conta aí resumidamente sua história como nerd nesse universo rico em todo esse tipo de conteúdo, né? Mesmo conteúdo pra várias pessoas e tal. Deixa aí nos comentários sua opinião. Tamo junto, até a próxima.